Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para fazer o vídeo sobre o Ano Novo Astrológico para o ano de 2024 e 2025, porque o Ano Novo Astrológico ele na realidade começa em março e só vai terminar em março de 2025. O Ano Novo Astrológico começa com uma mudança de estação, aonde a gente entra no hemisfério norte, na estação da primavera, e no hemisfério sul, na estação de outono, ou seja, é quando o Sol entra a 0 grau do signo de Áries. E a gente pode ver através daqui, olha, eu trouxe para vocês esse desenho, essa imagem, que a gente aprende lá na escola, nos primeiros anos de estudo, a gente se depara muito com essa imagem, que fala justamente das estações do ano, e é como o planeta Terra, ele gira na sua eclíptica aqui em torno do Sol, só que o nosso planeta tem essa inclinação, então conforme ele vai caminhando pela eclíptica, o que acontece? O Sol, uma hora, está apontando mais para o hemisfério norte, ou trópico de Câncer, ou o Sol está apontando mais para o hemisfério sul, que é o trópico de Capricórnio, ou quando acontece o equinócio, que está aqui para a gente, que é quando o Sol ele alcança ali a linha do equador do nosso planeta. Ou seja, quando o Sol chega nesse ponto, que é no equinócio de março, que é onde a gente está, ou no equinócio de setembro, é quando nós temos a duração de dia e noite praticamente iguais no planeta. Quando a gente está aqui, olha, por exemplo, em junho, quando o Sol alcança o trópico de Câncer, ou seja, ilumina mais o hemisfério norte, aqui a duração do dia é maior e para nós aqui no hemisfério sul, a noite é muito maior e não o dia. E a mesma coisa quando a gente tem lá em dezembro, o solstício de verão aqui no hemisfério sul, a gente tem dias longos e lá no hemisfério norte, eles têm dias mais curtos e noites mais longas. Só que quando o Sol alcança esse equinócio, todos praticamente têm a mesma duração de dia e noite. Não só os dias e as noites têm essa mesma duração, mas aqui a gente vê, por exemplo, o verão para o hemisfério norte e aqui vem o frio, então a gente tem esse contraste de calor extremo e de frio extremo. Já em dezembro aqui para nós é um calor muito grande para o hemisfério sul e no hemisfério norte é aquele frio, neve, nevascas. Quando a gente chega aqui, o clima entre os dois hemisférios fica mais ameno, fica mais equilibrado. E é isso que o equinócio quer dizer, é um equilíbrio. Então, lá para o hemisfério norte, o equinócio de março é a primavera, para nós no hemisfério sul é o outono. E aí nós temos essa marcação aqui com o Sol entrando a 0 grau do signo de Áries. Então, esse mapa é gerado, a gente pega o momento exato, a hora exata, ou seja, às 0 horas, 6 minutos e 10 segundos, horário de Brasília, o Sol entrará a 0 grau do signo de Áries. Se você estiver em outro país, é só você colocar o fuso aí para o local onde você está, que você vai ter o horário certinho que o Sol vai entrar no signo de Áries, tá bom? E se você quiser fazer um mapa para o local onde você está, você pode fazer como eu fiz aqui. Aqui, olha, esse mapa é um mapa mundial. Aqui a gente desconsidera as casas, a gente só olha para os planetas, porque tem gente de todos os cantos do mundo assistindo aos vídeos aqui. Então, nesse mapa, essa tônica é para todo mundo, para todos nós no planeta, independente de casa. A gente olha os aspectos entre os planetas. Já aqui, quando a gente coloca um ascendente, como para o Brasil, o ascendente está aí a 3 graus e 28 minutos no signo de Capricórnio, aí aqui nós criamos o ascendente, a primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta casa, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, décima primeira e 12ª. Aí sim, esse mapa, pelo horário, pelo ascendente, a gente está direcionando essas previsões para o Brasil. Então, se você está em outro país, talvez o ascendente para o país onde você está esteja em outro signo. E o posicionamento das casas e não dos planetas, os planetas não mudam. A Lua, por exemplo, que é super rápida, ela vai estar a 3 graus e 49 minutos do signo de Leão. O que modifica é o ascendente e também o meio do céu, o fundo do céu e o descendente e as outras casas, tá bom? E eu trouxe esse mapa aqui para a gente poder também olhar qual é a tônica do ano para o Brasil, para nós brasileiros.
tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro dar uma olhadinha aqui nesse mapa para todos nós. O que a gente tem? No momento que o Sol entra a 0 grau do signo de Áries, nós vemos que esse Sol está conjunto a Netuno, por mais que Netuno esteja em outro signo. A conjunção de Sol e Netuno com Netuno no signo de Peixes ameniza um pouco a potência desse Sol netuniano, vamos dizer assim. Ou seja, quando Netuno entrar no signo de Áries e Sol e Netuno fizerem conjunção exata no signo de Áries, a 0 grau ali, essa conjunção vai estar muito mais potente com as energias arianas. Porém, essa energia está trazendo um pouco essa característica pisciana para ele, das águas de Peixes. Então está amenizando um pouco esse fogo. E como a gente tem um fogo junto com uma energia de água, a gente pode entender que esses dois juntos podem trazer muita névoa. Sabe quando a gente coloca uma água para ferver e fica saindo aquele vapor? O signo de Peixes é esse vapor. Como eu sempre conto aqui para vocês, né? O signo de Câncer a gente pode entender como estado líquido, o signo de Escorpião, o estado sólido, e o signo de Peixes, o estado em vapor. E o que acontece com o vapor? O vapor, ele meio que distorce a realidade, distorce as coisas. Então esse Sol conjunto a Netuno, pelos próximos anos, pode trazer para a gente uma certa distorção das coisas, uma certa distorção dessa energia ariana, uma certa distorção de um Sol em Áries que dá início, que dá impulso, que dá vida, que dá gás, que dá ânimo, que desperta. As coisas elas podem dispersar um pouquinho desorientadas. Só que a névoa, ela é interessante, porque quando as coisas estão muito nebulosas ou difíceis de serem vistas, é quando a gente precisa se conectar mais com a nossa intuição, pela nossa percepção, pelas anteninhas invisíveis do nosso corpo, sensíveis, intuitivas, delicadas. É como se a gente precisasse se conectar com antenas cósmicas, com algo para além daqui. E talvez as respostas, elas venham desse lugar de intuição e sexto sentido, de percepção daquilo que não é visível, daquilo que não é tangível, mas daquilo que é energético, daquilo que vibra. É claro que muitas pessoas não entendem as coisas ou não gostam desse universo místico, ou de entrar na frequência da sua intuição, do seu sexto sentido. Algumas pessoas têm medo, acham isso meio macabro, acham que não é coisa de Deus e preferem ver para crer, ao invés de crer antes de ver. E essa energia ela pode atingir as pessoas exatamente por essa polaridade. Algumas pessoas talvez queiram e prefiram andar em meio às névoas, como dirigir um carro em uma estrada cheia de neblina e botar a sorte a jogo, e aquelas pessoas que esperam, que falam, não, é melhor eu não sair agora, tem muita neblina lá fora, deixa eu planejar aqui, esse planejar de Vênus e Saturno em Peixes, deixa eu planejar aqui porque talvez existam outras formas de resolver um problema ao invés de criar um problema a mais para mim. Então tem aqueles que querem ver para crer e aqueles que podem crer antes de ver. E é claro que os assuntos eles podem ficar muito subjetivos ou talvez não tão claros, nem tudo tem prova, nem tudo é científico, e isso pode propagar, de certa forma, informações inverídicas, fake news, e dar muita corda para informações distorcidas por aí, informações, pensamentos, sentimentos, sensações, e não só isso, mas como os assuntos meio tortos de Peixes, como o fanatismo, os enganos, as fantasias, acreditar em algo que não existe, que não é palpável e jurar que aquilo é verdade. Então tudo isso ganha um pouco essa tônica. E lembrando que o Sol ele tem o seu dispositor que é Marte. Marte está muito importante aí porque a gente precisa olhar para ele. Ele é quem dá esse pontapé para a gente. E que energia que ele está trazendo? A energia aquariana, mas ele está trazendo os últimos graus de Aquário. E os últimos graus de Aquário não trazem muita novidade. Na verdade, esse grau de Aquário está querendo fechar alguns assuntos, está precisando encerrar alguns assuntos. Só que Marte, ele está aqui, ele faz um aspecto ali com o meio do céu, em quincúncio, mas esse Marte ele está meio sozinho aí. E quando o planeta fica sozinho, ele fica cheio de si, né? Porque ele não compartilha da sua energia com outros. E isso pode ser positivo ou negativo. Isso pode trazer uma autonomia muito forte para esse Marte, mas também pode trazer uma certa arrogância, um destempero para ele. E como ele está nos últimos graus em Aquário, simboliza que esse ano a gente tem questões ligadas à tecnologia,
tecnologia, a certos avanços tecnológicos que ocorreram que ficaram com muitas pendências. E essas pendências precisam ser revisadas. Em que sentido? Como assim pendências, Débora, se a gente não tem nenhum planeta retrógrado nesse mapa do ano novo astrológico? As pendências aí é aquilo que foi feito, aquilo que foi iniciado na energia aquariana. O que está faltando para um fechamento? Será que as coisas já estão todas nos trilhos para um fechamento? Mas como o Sol está conjunto a Netuno, é muito provável que não esteja. É muito provável que algumas coisas estejam camufladas, nebulosas, distorcidas, que talvez tenha uma cortina de fumaça encobrindo aquilo ali, e ao longo da jornada, né, desse ano, talvez a gente veja que, caramba, a gente deixou essa brecha, a gente não viu isso, esse assunto aqui se tornou muito problemático, porque a gente não deu atenção, passou despercebido, e agora, como é que a gente vai fazer? Então esse tipo de situação pode acontecer ao longo do ano, porque é quando a gente está fechando as contas desse Marte aqui, nos últimos graus de Aquário, é que a gente vê aonde que estão as falhas, os erros, e muitas vezes a gente tem que revisar. E é por isso que Marte aqui, nos últimos graus de qualquer signo, ou qualquer planeta nos últimos graus de qualquer signo, se mostra cansado. É como se ele estivesse louco para sair dali, para ir para um novo lugar, para explorar novos ares. Entende? Isso vai acontecer essa semana. Nessa semana de ano novo astrológico, a gente vai ter o Marte entrando aí no signo de Peixes. Porém, no mapa que foi gerado para esse momento, Marte está aí a 27 graus, quase 28 graus do signo de Aquário. Bom, agora olhando para o Sol aqui, a gente vê uma conversa muito forte entre Sol e Lua. Lua vai estar aí aos 3 graus e 49 minutos do signo de Leão, formando um trígono, um aspecto de via aberta, sem bloqueio, sem obstáculos, para o Sol ariano exaltadíssimo. Então a gente tem uma Lua no signo de fogo fixo, conversando livremente com essa energia ariana, cardial, explosiva também. Então o que a gente vê aqui nesse Sol com essa Lua? Primeiro, é um ano de muita emoção. É um ano em que as nossas emoções estarão à flor da pele. É muito provável que as pessoas estejam muito emocionadas, muito empolgadas e muito voltadas para si, porque nós temos o signo de Leão, que fala da nossa centelha divina, que fala dessa força criativa, de dons e talentos, e a gente está falando do signo de Áries, que fala dessa personalidade, de como nós estamos em cada momento, como a gente se identifica com as coisas, as escolhas que a gente toma, essa energia, essa força que nos dá ânimo para a vida. É isso aqui que motiva a gente, ainda mais uma lua conversando com o sol, existe motivação. É um ano em que a gente vai ser muito motivado, só que depende do que cada pessoa traz como motivação para ela. Depende como cada pessoa alimenta os seus desejos e as suas vontades. Quais são os caprichos de cada um. Existe essa energia de motivação, só que essa motivação está vindo com uma oposição a Plutão, e o Sol conversando com Plutão, em sextil, e a Lua fazendo oposição a Plutão. Essa oposição de Lua a Plutão, ela pode ser muito explosiva, essa energia ela é extremamente impulsiva, e como nós estamos falando aqui de signos fixos, né, a gente tem esses dois signos, e também o signo de Touro em energia fixa, isso mostra um pouco de teimosia, de tirania, de desejo de controle, de manter uma coisa como ela está, por mais que o Sol esteja aí no signo cardial. Mas imagina, essa energia cardial junto com uma energia fixa. Imagina as pessoas extremamente afloradas, empolgadas, motivadas por uma paixão, por uma transformação. Mas se a gente não tiver um limite, ou se a gente não tiver uma consciência, isso pode trazer problemas drásticos para o mundo. Isso aqui, para a astrologia mundana, é um risco absurdo de guerras e de explosões, como bomba atômica. Nós estamos tendo essa ameaça, está sendo dito aí aos 4 cantos, para quem quiser ouvir, que existe uma ameaça atômica. Então, para a astrologia mundial, existe essa possibilidade sim, principalmente se essas figuras forem figuras de muito ego, competitividade, que ficam medindo poder. Se essas figuras forem inconsequentes e extremamente maturas, isso é um prato cheio para conflitos mundiais estrondosos. Então a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Mas essa oposição, olhando mais para
tônica da energia desse ano, talvez a gente seja muito motivado a mudar. Só que essa energia, ela está olhando para questões muito sólidas e fixas dentro da gente, para aquilo que a gente realmente está com dificuldade de soltar. E essa transformação, para quem conseguir transmutar essas raízes cristalizadas de forças fixas, né, como Leão, Aquário e Touro, né, se a gente conseguir craquelar, quebrar, romper essas correntes e essa teimosia, talvez a transformação seja muito grande, uma libertação muito grande. E essa libertação pode vir no se conhecer, no se enxergar de uma nova forma. Essa energia pode mostrar que a gente está repleto de camadas. Imagina você aqui como essa luz divina e existem várias camadas em torno de você e que você está extremamente apagado, longe de encontrar a sua identidade, de se conectar com a sua essência. E Plutão, nessa oposição, pode simbolizar a retirada dessas camadas. Então, de repente, ali, ao longo do ano, uma camada dessa sai, e isso pode ser dolorido, isso pode ser um processo lento, ainda mais com a Vênus conjunta a Saturno. Então, esse processo ele pode ser lento, mas extremamente transformador, mas de muito progresso, de um entendimento profundo das questões que estão sendo transformadas. Entende? Então, a gente vai compreender as mudanças, justamente por elas estarem ocorrendo de forma lenta e que questões profundas estão sendo desenraizadas. E quando a gente pega na raiz do problema, no cerne da questão, quando a gente corta o mal pela raiz, aquilo não volta a crescer, né? Então, é um pouquinho dolorido, mexe de forma profunda, transforma, mas a gente não retorna aquilo. Então essas camadas, elas estão sendo retiradas aí da gente. E ao longo do ano, de repente, a gente vem a descobrir lá na frente essa essência, esse pontinho de novo. E é aqui que está essa lua em Leão, está pedindo para que a gente se descubra, se descobrir das camadas, né? Tire as camadas, descubra a si mesmo, volte à sua essência. A essência do seu self. A essência que o nó do norte está te convidando aqui com Mercúrio e Quirón é você tirar as feridas daquilo que está te corroendo por dentro, que de repente talvez você não tenha tanta clareza em enxergar o que é que está te corroendo por dentro, te incomodando, mas conforme essas camadas forem sendo retiradas, esse ano ele tende a revelar, mas existe um porém. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, um certo controle, porque a motivação ela pode ser muito forte, mas ela pode ser forte para paixões e caprichos do ego ou para questões profundas e verdadeiras da sua alma. Aí, quem faz essa escolha, quem está no controle e no domínio dessas forças, é você mesmo. Então você tem que ver, você tem que fazer as suas escolhas. Você tem que ter o discernimento, a praticidade, a sabedoria de lidar com as suas questões internas. Porque se você não fizer, isso aqui pode ser um impulso destruidor e não transformador. Isso aqui pode gerar o caos e não o cosmos, entende? Se a gente não tomar cuidado com essa energia, as coisas podem ficar extremamente bagunçadas, porque é a conjunção de Júpiter e Urano. Lembrando que Urano rege Aquário, onde está Plutão e Marte, inclusive. Então, o dispositor de Plutão e Marte está justamente com Urano, que está sendo ampliado por Júpiter. E aí um grande caos pode acontecer. As coisas podem realmente sair do controle se a gente não souber conduzir as nossas motivações e também as nossas escolhas, se a gente não tiver consciência, clareza das coisas, se a gente se deixar levar por qualquer informação, por qualquer fofoquinha, né, que é Mercúrio conjunto ao nó do norte e Quirón fazendo oposição ao nó do sul. Imagina, as fofoquinhas, o disse-me-disse, e de repente as pessoas estão totalmente motivadas pela coisa errada, Sol conjunto a Netuno. Se a gente não tiver aquele nosso sexto sentido, aquela nossa intuição bem sintonizada, pode ser que a gente vá por vias tortas. Agora, se você conseguir ajustar aí o seu Wi-Fi interno, a sua conexão com o cosmos interno, talvez você consiga receber as informações corretas. Você consiga ter essa conexão sem tanta interferência. E isso é um ponto legal aqui também desse mapa, que ele pede para que você
entre em conexão com você mesmo, que você evite interferências externas para aquilo que é seu, para aquilo que é próprio. É como se esse ano fosse importante a gente estar na direção da nossa história, do nosso filme, da nossa peça que a gente está apresentando no palco da vida. Quem está na direção é você, quem está no comando é você. Só que se você não sabe para onde vai, se você não tem ideia de como escrever a sua própria história, tem algo errado aí. O Nó do Norte já está trabalhando aí há um bom tempo, falando, você está indo na direção do que você quer para si mesmo? O que te traz ânimo? O que te traz gás para a vida, alegria de viver, de levantar, de se sentir vivo? Você está se achando nesse lugar ou não? Ou você continua perdido? Ou você continua delegando a sua força, a sua energia para outras pessoas comandarem? Você tem noção do que você quer, das decisões que você quer tomar ou não? Ou você está deixando a vida te levar? Vida leva eu. É mais ou menos essa energia que está aí para a gente prestar atenção. Porque se a gente deixar as situações levarem a gente e a gente se acomodar, se vitimar, ou lamentar as coisas que acontecem porque você não tem controle sobre tudo, mas você tem controle sobre as suas águas internas, você tem controle sobre o que você pode transformar, você tem controle para dizer não, para dizer chega, para dizer não é isso que eu quero, isso não me faz bem. Mas aí é mais uma vez um ano para a gente saber discernir o que é o seu capricho de ego e o que é a sua verdadeira vontade. Porque caprichos de ego nós temos aos montes, ainda mais no Brasil, que nós temos o Nó do Sul em Leão. A busca do brasileiro é o Nó do Norte em Aquário. É muito importante a gente buscar essa essência de sair do modismo do mundo, principalmente com a Vênus conjunto a Saturno, de parar de se moldar às modas do momento, de mudar o seu corpo, de maltratar a si mesmo, de diminuir o seu valor porque você não se encaixa no padrão, de não investir em você mesmo. Vênus e Saturno, invista em coisas de valor, de valores que não sejam só estéticos, que não sejam só de ego, mas valores que venham alimentar a sua alma, que venham trazer propriedade para si, que venham trazer conhecimento para você, que venham te trazer ferramentas para que você dirija cada vez melhor o seu filme, a sua história, o seu teatro em cima desse palco. A história que você está contando nessa vida ou neste ano, qual é a história que você quer contar? A história está aqui, é o start, é o começo. Comece a contar a sua história, mas saiba o que você quer. Entenda quem você é, entenda quem é você nesse momento, quais são os conhecimentos que você tem. Se você não tem os conhecimentos que você gostaria de ter, vá atrás desses conhecimentos, vá à luta, tire as camadas, as cascas em volta aí do seu centro, vai tirando essas camadinhas, vai dizendo não, vai dizendo chega, vai dizendo basta, vai encontrando a sua tribo, vai descobrindo, porque Mercúrio é um planeta de muita curiosidade, de muita pesquisa. Descubra, se informe, pesquise aonde é que você se encaixa, do que você gosta, o que te motiva. Essa é a energia que está aí para todos nós nesse ano novo astrológico. Mas se a gente não tiver esse controle, esse discernimento, essa sabedoria que está sendo pedido aqui de Vênus e Saturno, pode ser que tudo desande, que toda essa empolgação, que toda essa energia, ela vá de forma descontrolada e teimosa ainda por cima. E pode acabar trazendo caos e muitos conflitos, muita competição, muita briga de egos. Então isso é uma questão delicada aí que a gente precisa prestar atenção. E é importante a gente ver que Quiron está junto aí desse Mercúrio. Quiron conjunto a Mercúrio fala de muitos sapos. Se de repente você teve que engolir muito sapo, e se você teve que segurar a sua língua, se você não pôde questionar, se você não pôde falar alguma coisa, colocar para fora alguma coisa. Essa conjunção aqui de Mercúrio e Quiron e Nó do Norte está dizendo que esse é um ano para você tirar os sapos que você engoliu, mas não de forma escandalosa, frenética, inconsequente, ou seja, histérica. Não seja histérico. Histeria aqui só vai dar ruim. É você saber administrar bem,
como cuidar dessas energias, como trabalhar essas energias. Saiba lidar com elas. Nós estamos com duas energias aqui que estão ajudando nesse sentido. Nós temos Vênus conjunto a Saturno em Peixes conversando em sexto com Júpiter e Urano em Touro. É energia de água e terra. Essa terra aqui, olha, está ajudando muito esse ano no sentido de conseguir conter e moldar as coisas junto com Saturno. Porque se a gente não tivesse essas duas energias, gente, esse ano seria o caos total. Aí eu poderia só abrir o vídeo e falar, gente, é um ano do caos. É só isso. Tchau, beijo, até o próximo vídeo. Mas ainda bem, graças a Deus, a gente tem isso aqui para esse ano. Então é importante saber administrar, saber ordenar, estruturar com um jeitinho venusiano, sabe? Com um jeitinho pisciano e com um jeitinho taurino, processo por processo, passo a cada passo. Vamos devagar, mas sempre. Vamos transformando, mas sempre. Vamos expandindo, mas sempre. Lembrando que o dispositor desses dois é a própria Vênus que está conjunta a Saturno. Então, traz essa energia boa. E lembrando que aqui existe uma recepção mútua também entre a Vênus, que está na casa de Peixes, porque Júpiter rege Peixes também, assim como Netuno, e Júpiter está na casa de Vênus. Então, eles estão numa recepção mútua e eles se dão super bem, eles super se entendem, eles são amigos pra caramba aí, porque são os dois benéficos do zodíaco. Então, por mais que essa energia esteja aí pronta também para explodir, pronta para sair dando choque em tudo, existe esse Saturno e essa Vênus que está segurando essa energia, por mais que esteja na energia de Peixes. O que a energia de Peixes está pedindo para gente? Calma. Se coloque no lugar do outro, tenha um pouco de empatia. Como você se sentiria se você falasse isso para alguém? Se você chegasse, soltasse o verbo, desse um murro, começasse a brigar, lutar, o que isso geraria? Então, é como se a gente não quisesse criar um clima ruim. Então, essa energia, ela tá meio assim. A gente não quer criar um clima ruim. Talvez a gente queira resolver as coisas contornando elas, sabendo envolver aquilo ali devagarinho, no ritmo consciente, de terra, né, de touro, sabendo exatamente qual o passo seguinte a dar, que aquele passo está seguro a ser dado, mas utilizando a energia uraniana, transformando, mudando, mexendo, dando choquinhos, sabe? Essa energia parece muito aquela panela de água fria em que a gente coloca ali um sapinho e a gente liga o fogo e aquele fogo vai aquecendo, aquecendo, fogo de sol e lua em signos de fogo. Aquela água vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo e o sapinho tá ali achando que tá tudo bem. Ele não percebe que a água está esquentando. E quando a gente vê, o sapo está cozido. É mais ou menos essa energia que está aí. É uma energia de transformação, de choque, de baque, de surpresas, de revelações que podem vir para esse ano, porém muito bem administrados. E aí, quando a gente junta com esse Mercúrio Quirón e Nó do Norte, são dessas duas forças que talvez a gente consiga controlar esses sapos. É aí que está o manejo da situação, o contornar da situação. Então, talvez você fale o que você precisa falar, você coloque o sapo para fora, mas de forma empática, séria, madura, e ao invés de criar um problemão, pode ser que resolva os problemas aí. E aí as feridas podem ser curadas também, principalmente nas relações. E esse é um assunto muito forte para esse ano. Os relacionamentos estão em pauta, porque os eclipses estão correndo junto aos nodos que estão nesse eixo Áries e Libra. Ou seja, aquele chamado para você se encontrar, para você se achar, mas também aquele chamado para você resolver questões pendentes nas suas relações. Ah, Débora, mas eu não namoro, eu não sou casado, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento amoroso. Relacionamento não é só amoroso. Relacionamento é toda forma de relação que você tem. Qualquer troca que você tenha com alguém, essa troca é um relacionamento. Se você tem laço com alguém, se você criou um compromisso, se você se comprometeu a fazer uma parceria, a ajudar alguém, a contribuir para um trabalho, isso é relacionamento. As relações familiares também entram aí, porque os nossos pais nos colocam no mundo, mas a gente cria uma relação dentro dessa família. É a forma que a gente se relaciona com essas famílias, com esses membros. Relação de amizade também está muito vinculado, principalmente aquelas amizades mais próximas, estão vinculadas
ao signo de Libra. E as relações mais coletivas, de colaboração, tá aí no signo de Aquário. Aqui estão essas amizades. Então, é todo tipo de relação. E todas as relações estão passando por uma peneira. E essa peneira a gente precisa deixar escoar aquilo que está sujo, os venenos, as pragas, os bichinhos, tudo aquilo que está podre, que está ruim, deixa ir embora das relações que você tem. E busca extrair das relações os tesouros, o bem, aquilo que tem valor. E para esse ano, essa peneira, ela está muito importante para fazer uma seleção muito minuciosa. Minuciosa por quê? Porque Mercúrio está lá fazendo oposição ao nó do sul. Então, é passar a peneira mesmo. É a peneira de Virgem ali, né? Porque Mercúrio rege o signo de Virgem, rege o signo de Gêmeos. É o ter curiosidade, é o se informar, é o conhecer, é o ler, é o selecionar, é o destrinchar, é ser criterioso mesmo, é saber tirar com a pinça ali aquilo que está sujando ali esse universo dos seus relacionamentos, pega a pinça e tira. Temos aí Plutão no signo de Aquário, já começou a trabalhar isso. Plutão vai fazer uma limpeza muito grande em todos os sistemas que rondam o nosso ser. O signo de Aquário fala de todas essas redes que nos conectam. Se você tem o seu universo aí do trabalho, das suas crenças, da sua família, do seu lazer, ou seja, todas essas áreas, Plutão está entrando ali para fazer uma limpa, para tirar. E nós temos Marte esse ano nos últimos graus. Lembra que eu comecei esse vídeo falando da limpeza de Marte? Que Marte já está nos últimos graus, que ele estando nos últimos graus, chegou a hora de fechar os assuntos. Aquilo que a gente não fechou está na hora de fechar. Se tem algo que precisa ser retirado, se você precisa mudar rumos e direções, agora é hora de fazer isso, porque ele está ali finalizando, passando a régua nos assuntos. Só que fazer essa seleção, ela precisa ser feita, para os brasileiros principalmente, com a lente virginiana, com esse critério, de forma minuciosa. E esse é um ano que talvez a gente tenha muita pressa. E por ter muita pressa e estar próximo aí de uma retrogradação de Mercúrio no signo de Áries, entenda que a pressa é inimiga da perfeição. Muitos detalhes podem passar despercebidos se a gente não tiver a paciência para olhar para as coisas. Se a gente quiser ir com muita sede ao pote, as coisas podem ficar para trás. Muitos tesouros podem passar por nós e a gente não vê os tesouros ali, Lua oposição a Plutão. Coisas que podem empoderar a gente podem passar. Situações que a gente pode vir a ter um certo controle pode passar. Porque você está com pressa, você não está com paciência para ler, para se informar, mas existem energias que estão pedindo, de certa forma, essa paciência, ainda mais Saturno junto com a Vênus. É esperar o processo natural das coisas, é dar tempo ao tempo, não adianta apressar. Você pode correr atrás de se informar, correr atrás de trabalhar aquilo que precisa ser dito, de fazer as suas escolhas. Mercúrio fala de escolhas porque rege Gêmeos, mas na hora de executar, que é a energia de terra aqui, que a gente tem, Saturno ali, vai com calma. Calma lá. Vênus está junto com Saturno, faz de forma bonitinha, não é de qualquer jeito não, entende? Então essa energia está aí pra gente. É claro que essa energia aqui, essa conversa entre Vênus, Saturno, Júpiter e Urano, traz uma tônica artística incrível, inovações, invenções, criatividade, inspiração. Essa energia está lindíssima nesse sentido. Assim como assuntos espirituais, se você é um espiritualista, esse ano traz a possibilidade de uma estruturação da sua fé, de um entendimento de mudanças que você precisa passar, de quebra de crenças que talvez te limitam, de uma abertura de uma consciência muito mais ampla, até porque Mercúrio está ali, conjunto ao nó do norte, então você pode explorar, né, com Marte lá no signo de Aquário, nos últimos graus, que é o regente de Urano, você pode vir a explorar novos caminhos, tanto espiritualmente como artisticamente, ou até mesmo nas terapias, na medicina holística. A medicina não tradicional pode ganhar um grande impulso. Essa energia também para os assuntos místicos e esotéricos está maravilhoso. Se você quiser explorar ou conhecer mais
sobre práticas esotéricas, esse ano está maravilhoso para isso. E é importante entender que estão vindo inovações, mas existe uma cobrança. Aqui mostra um certo boom. Talvez seja um ano que esses assuntos mais místicos e esotéricos tenham um grande boom. Mas com Saturno junto a Vênus, se a gente não andar na linha, se a gente for inconsequente, se a gente quiser tirar vantagem, sabe? Usar dessas informações para obter poder, para controlar as pessoas, para limitar, para colocar medo. Se você utilizar esses conhecimentos, essas forças para isso, o poder de persuasão, o poder de convencimento, abusar da fé dos outros, isso tudo pode vir com um resultado muito pesado lá na frente. Porque Saturno, ele vai fiscalizando. Ah, tá falhando aqui, tá falhando aqui, tá falhando aqui. Depois ele vai lá e traz a fatura. Então é mais lá para o fim desse ciclo, desse ano, em 2025, talvez a gente venha a ter as faturas chegando ali. Só que lembrando, nós estamos no ano de Saturno, e o ano de Saturno, ele está cobrando assuntos já do passado, assuntos do ano da Lua e de outras e outras e outras histórias que a gente vem esquecendo. Por isso que a gente teve um ano da Lua antes do ano de Saturno, para que a gente relembre. Eu fiz o vídeo falando sobre a regência de Saturno, eu vou deixar no card de informações aí para vocês, tá bom? Para quem quiser entender o que é o ano de Saturno. Só que essa conjunção aqui, ela está falando dessa cobrança do que a gente vai fazer neste ano, neste ciclo, e a fatura vai chegar lá no finalzinho dele. Então, cuidado com a empolgação, cuidado com aquilo que te motiva, cuidado como que você está conduzindo essa energia, tá bom? E aí eu quero dar uma olhadinha, mostrar aqui para vocês rapidamente o mapa para o Brasil, tá? Como é que tá com o ascendente aqui para o Brasil. Nós estamos com ascendente em Capricórnio, que traz também a regência de Saturno. Então, para o ano aqui, para os brasileiros, nós temos pela terceira vez, nós podemos somar aí mais um Saturno à nossa conta. Então, nós temos a regência de 36 anos, nós temos a regência do ano e nós temos a regência também do ascendente para nós. Ou seja, nós não temos como fugir de Saturno. Com o ascendente em Capricórnio, para o Brasil é muito importante olhar aqui Saturno. Saturno está conjunto com a Vênus, está fazendo um sextil aqui para Júpiter e Urano na casa 5, e aqui nós temos Vênus e Saturno na casa 3. Primeiro, um ascendente Capricórnio para os brasileiros está mostrando que o ritmo das coisas talvez não sejam tão rápidos, ainda mais com Saturno em Peixes. Então, talvez a gente não veja muitas mudanças, muitas transformações. Os assuntos que podem ser muito trabalhados este ano são os assuntos de casa 3, de um Saturno em Peixes em casa 3, então vamos colocar aí um ano muito artístico, ou talvez um ano em que trabalhos sociais sejam muito importantes, tenham muito destaque, sejam muito trabalhados, estruturados. Talvez a gente tenha uma estrutura maior para esses trabalhos de corporações, de atendimento, de saúde. Mas aqui a gente está falando de uma casa 3 que é muita comunicação. E conversando com Júpiter e Urano na casa 5, talvez as mídias ganhem total destaque, assim como shows, eventos artísticos de toda forma. Os artistas podem ter um grande destaque, assim como os atletas podem ter um grande destaque. Os atletas brasileiros podem ter um grande destaque, por esses dois estarem na casa 5, e é uma casa benéfica, e nós temos Touro aí no ascendente da casa 5, né? Então aqui, olha, a gente vê que a gente tem Touro aí, e aqui a gente vê a Vênus, junto a Saturno, né? Então pode ser que a gente venha a ter muito destaque lá fora. Esse ano pode ser que a gente tenha muitos projetos e muito investimento nos assuntos do feminino, das mulheres. E quando a gente fala de Peixes, por exemplo, a campanha para que as mulheres de baixa renda tenham acesso a mods, por exemplo, é um assunto da Vênus conjunto a Saturno. Só que a gente está falando aqui de uma estruturação, ou seja, uma ideia, uma propaganda, uma proposta que pode se concretizar, olhando para essa galera, olhando para o mundo artístico, olhando para os grandes pintores, dançarinos, e também aqui entra campanhas em relação à prevenção, sexo consciente e coisas do tipo.
tá? Esse é o ponto mais positivo que nós temos aqui para o Brasil. Um outro ponto que está muito poderoso é a questão econômica, ou seja, de poder econômico. O Brasil vai ter um foco muito grande nesses assuntos, e esses assuntos podem vir a ter destaque. E esses assuntos podem atingir o povo, de forma positiva ou negativa, Débora? Essa oposição aqui mostra que pode ser de forma positiva. Por quê? Porque nós estamos falando de uma cúspide no signo de Aquário, e Saturno está junto a Vênus, conversando com Júpiter e Urano em Touro, lá na casa 5. E essa casa aqui é a casa dos ganhos. E a casa 8 é a casa do contribuinte, por exemplo. Só que essa lua ela está conversando lindamente com o Sol, por mais que Netuno esteja junto ali, numa casa 4. Então o povo está recebendo um certo benefício aí. Então a economia talvez venha a passar por um grande destaque, talvez seja o assunto central para o ano, e que inclusive tem o apoio, por exemplo, do Congresso, porque a cúspide aqui da casa 11, que fala do Congresso, está pegando Escorpião. E Plutão é o regente de Escorpião. Por mais que a gente tenha essa oposição, a gente tem que olhar então aqui a cúspide, que está pegando Aquário, que nós temos Saturno como regente, e nós temos Urano, que está em Touro, na casa 5, que está conversando com esses dois, que também fala dessa cúspide. Então, Plutão está em um lugar aí que beneficia. Por mais que nós temos essa oposição, o povo talvez seja o beneficiado. A economia tende a fluir e a ter um certo destaque. É o assunto destaque para esse ano. Obviamente, além das grandes campanhas aqui, que venham principalmente a beneficiar as minorias. Um ponto que está um pouco delicado aí para a gente é essa casa 4, onde nós temos o Sol, Nó do Norte, Mercúrio e Quirón, todos interceptados. E o signo de Áries, que está aí preso nessa casa 4. E lembrando que a casa 4 é uma casa que é oposta à casa do poder, do dirigente, do presidente, né? É aqui que está o comando do país. E a casa 4 é a oposição, é aquele que está do outro lado. E a gente vê o signo de Áries aqui interceptado nessa casa 4. É como se o governo atual estivesse amarrado a questões do seu oponente. Só que a gente vê Marte aqui, olha, fazendo um aspecto de semissêstio para Netuno. Lembrando que Netuno também é o regente do ascendente do Brasil. Para alguns astrólogos o ascendente é peixes, para outros o ascendente é aquário. Eu trabalho com ascendente em peixes, então nós temos aqui Netuno e Júpiter, tá? Como os planetas regentes do ascendente do Brasil. E como a gente tem esse semissêstio de Marte que está aí meio prejudicado por conta desse Áries interceptado, Netuno é quem está levando esta casa, junto com Marte. Só que Marte está falando uma língua e Netuno está falando outra. Então o que a gente vê aqui? A gente vê a oposição ao governo como se fosse uma prisão. Como a gente sabe, o oponente aí ao governo atual é justamente o governo anterior, que é o Bolsonaro. E ele está aí muito próximo de ser preso. E isso aqui indica que é muito provável que seja, né? Porque nós estamos falando aqui de Áries, que está interceptado, então nós estamos falando de Marte, nós temos um Netuno regendo a casa do oponente. Só que Marte está aqui, conversando com Netuno em um aspecto quase exato de semissêstio. E isso aqui pode indicar uma possível prisão. E isso, de certa forma, como nós temos o Sol aqui, que é o dirigente também, ele está meio que amarrado a esses assuntos. E são assuntos que precisam ser trabalhados, que precisam ser vistos. Só que nós temos Sol conjunto a Netuno, então os assuntos do oponente ali fica rondando esse ano aí o governante aí do país, que é o Lula, e toda a sua equipe. Lembrando, né, que nós não temos só um presidente que decide tudo, nós temos toda uma estrutura e 3 casas que comandam o país, né? Que é aí que está a representação do povo, a casa 11, que é o Congresso. Esse Netuno aqui, conjunto na casa 4 com o Sol, dentro desse signo interceptado, isso aqui pode trazer algumas questões para a saúde do brasileiro também. As coisas podem ficar meio nebulosas, lembrando que a gente tem aqui, olha, a casa 6, que fala também da saúde pública, e nós temos Mercúrio aqui junto com Quirón. E Netuno fala um pouco de epidemias também, pandemias. Então pode ser que a gente ainda seja atingido, talvez a gente não consiga controlar
mas pode ser que tenha muita desinformação em relação aos assuntos de saúde pública. O ideal seria o governo investir mais na cura dos assuntos de saúde do Brasil. E talvez isso aqui venha ajudar, né? Essa conversa aí entre Vênus e Saturno venha ajudar nesses programas que podem surgir nesse ano como investimento para o tratamento da saúde das pessoas. Só que é muito importante a gente ver que o meio do céu está lá em Virgem. Então nós temos um foco virginiano aí para o governo, né? Porque a cúspide de casa 10 pega aí o signo de Virgem, que é Mercúrio aqui, que está falando também dessa energia de Quirón e nó do norte. Porém, nós temos que lembrar que este signo aqui ele está interceptado. Então é como se algo estivesse meio travado, como se o governo tentasse fazer alguma coisa, mas não consegue caminhar, não consegue ir para frente. E aí nós temos essa dependência do Congresso também, sabe? De liberação, que nós temos aí Plutão e Marte. Então, esse ano, para o Brasil, as coisas estão meio travadas para acontecerem, mas ao mesmo tempo nós temos aí esses aspectos lindíssimos entre Vênus, Saturno, Júpiter e Urano, que estão vindo inclusive para a casa 5, que é uma casa muito benéfica, e isso pode ser um grande alívio para os brasileiros. Talvez os brasileiros curtam mais, aproveitem mais a vida, tenham mais alegrias. Isso aqui indica shows, festividades, momentos de descontração, momentos de arte, trabalho voluntário, inclusão, então tudo isso está em jogo aí, tá bom? Mas é interessante vocês olharem aí no YouTube, que eu tenho certeza que tem vários vídeos de astrólogos que falam e focam em astrologia mundial, ou seja, voltada para o Brasil. Vejam os vídeos que com certeza vão ter análises aí maravilhosas para vocês, tá? Para esse vídeo não ficar tão longo, eu fiz esse vídeo falando aí sobre as previsões para esse ano novo astrológico de 2024 até março de 2025. Desejo para todos vocês um lindo ano, que a gente aproveite da melhor forma possível. Olhando para esse mapa, eu foquei mais naquilo que nos cabe fazer e nos cuidados que individualmente nós temos que ter. Então tá aí a tônica para esse ano e que a gente consiga fazer as grandes transformações. Tá bom? Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito o canal, tá aqui o joinha. Lembre-se de acompanhar o Encontros Astrológicos nas redes sociais, tem minhas próprias redes sociais, tem o Telegram ali também. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu comentário aqui embaixo, de se inscrever no canal, que tá aqui, olha, inscreva-se, acione o sininho, se torne membro, e tem o meu site lá, caso vocês queiram mais informações, tá bom? Mais uma vez, um feliz ano novo para todos nós. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que nós temos todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.